Olá, gente. Hoje eu vou falar sobre hemodiálise, a HD, tá certo? Então, meu nome é enfermeira Tarsila, sou enfermeira nefrologista, emergencista, gestora hospitalar, certo? E enfermeira do trabalho, tá bom? Então, nós vamos aqui, tá? Faço parte do movimento dos ativistas da enfermagem brasileira. Sou também auxiliar técnica, instrumentadora também, tá? Sou auditora e classificadora de risco Manchester, ok? E nós iremos falar hoje sobre hemodiálise, né? Sobre um tratamento invasivo, certo? Que é o mais utilizado por aqueles pacientes que por qualquer motivo perderam a função renal, né? Irreparavelmente atingiram a fase terminal da doença renal, tá? O dialisador é um sangue, né? O sangue é exposto, quer dizer, o dialisador, né? Que ele vai remover o sangue, os produtos da degradação metabólica, é o nosso rim artificial. O sangue é exposto à solução de diálise, que é ácida e básica, ok? Através de uma membrana semipermeável, permitindo assim as trocas de substâncias entre o sangue e o dialisado. Após ser retirado do paciente e passado através do dialisador, o sangue, filtrado, entre aspas, é então devolvido ao paciente pelo acesso vascular. É importante ressaltar que a água usada durante a diálise deve ser tratada e sua qualidade monitorada regularmente. Lembrando que a água não entra em contato com o sangue, tá bom? É um exemplo, é como se a água fosse um vento, um exemplo, tá? Para você compreender. É como se você estivesse na rua e viesse um vento. E esse vento ele levasse a areia, né? O resíduo, que é o lixo, ok? Você não vê a areia, ou você não vê o vento, você só vê a areia sendo levada. É como se fosse assim: a água vem na força contrária, tá? A água vem na força contrária, e quanto o sangue vem, né, aqui, nessa velocidade, a força contrária vem assim, tá? Ao contrário. A água faz uma força e isso começa a sair os resíduos dos produtos metabólicos, ok? Então, após ser retirado do paciente, passando através do dialisador, o sangue filtrado é então devolvido ao paciente pelo acesso vascular. É importante ressaltar que a água usada durante a diálise deve ser tratada, ok? Então, isso aí você tem que saber. Eu tenho uma artéria, né? Então, aqui, ó, sai pela artéria, é filtrada, tem uma membrana, né? Artificial, ok? E devolvido pela veia, tá? Então, o sangue purificado é bombeado por dialisador para o interior da fístula artério-venosa, né? A junção da artéria uma veia, tá? Então, aqui é uma outra imagem para você começar a entender. Nós temos que ter a bomba de heparina, tá? Ok? Então, para ser devolvida aqui, né, a sangue ao paciente. Então, sai, né? Então, sai daqui, tem o monitoramento da pressão arterial, né? Passa pela bomba de sangue, passa pela bomba de heparina, vem para o dialisador, certo? Passa pelo monitoramento da pressão venosa, detector de ar, porque não pode ter, clamp de detector de ar, é aqui onde você vai estar dando as medicações, por aqui, se tiver necessidade, certo? Posso dar medicação por aqui? Não é muito legal, aqui só dá a heparina, certo? O ideal é dar medicação por aqui, porque a maioria das medicações, né, são dialisáveis, tá? E vai perder boa parte. Então, a medicação se dá nesse aqui, tá? E o clamp de detector de ar, e aí entra no paciente, ok? Nós temos algumas funções do rim, dentre elas, filtração, reabsorção, eliminação das toxinas, excesso de líquidos, tá? Funções de rins, manter o equilíbrio dos eletrólitos, regular o equilíbrio ácido-básico, produção de hormônio, presta atenção, como a eritropoetina, que estimula a produção de hemácias e renina, ok? Indicações da hemodiálise: pacientes com quadro de uremia, anúria, hipercalemia,
intoxicação exógena e azotemia, tá? Hemodiálise, o que é necessário, material, solução de diálise, vias de acesso, água tratada e o sistema como capilar, tá? A hemodiálise convencional é aquela que se utiliza uma máquina para filtragem do sangue. Pacientes com insuficiência renal, né, insuficiente renal, é ligado a uma máquina, a gente fala assim, ligado, tá? Que puxa seu sangue através de uma bomba circuladora, ok? Desculpe, aqui mostrando, né, sobre a higienização do braço, né, onde tem a fístula, o paciente tem que fazer a higienização com uma fístula. Saúde, ok. Aqui, né, o profissional de enfermagem está fazendo antisepsia, né, do braço, calmamente, tá? Que não pode ter hematomas, né? Não pode ter várias funções, tá, gente? Então tem que ser com muita calma. Vão ser duas funções, para quem não sabe. Uma função arterial, a função seria para baixo, e a outra função venosa seria para cima. Em algum momento as funções podem ser do mesmo sentido, para cima? Podem, porém não é muito legal. O ideal é ser uma para baixo e uma para cima, tá? A antisepsia, né, das vias, tá? Tem que limpar bem direitinho, gente. Bem mais cuidado do que até quando o paciente não é renal, tá? E aí ela tá fazendo a fixaçãozinha, né, colocando o paciente para ficar bem relaxado, tá? Então, o que ela precisa? Ela precisa das soluções básicas, das soluções ácidas, precisa do sistema com o capilar tá aqui, precisa da máquina e da água tratada. A água tratada é essa canalização aqui. Lembrando que essa água tratada não vai entrar em contato com o paciente, certo? Ok, gente? No final, né, tem onde descartar todo esse material, tá? Os EPIs, tá certo? O aventalzinho de plástico. Por que ela tem que usar, né, o protetor facial? Porque na hora que ela funciona a fístula, possa ser que o sangue, né, venha a atingi-la, né, ou atingi-lo, certo? Então, de plástico. Ela pode usar o fardamento de pano normal e por cima colocar um plásticozinho, tá? Seria mais ideal. Essa foto tá em péssima qualidade, porque eu só achei essa foto aí, que quando eu quero mostrar uma coisa, eu tenho que achar aquela foto. Então, aqui o paciente, ele pode ficar lendo, né, cantando o que ele quiser, contanto que ele deixa o braço quieto, ok? Vias de acesso, o catéter duplo lumen, certo? Venosa e arterial. Aqui é jugular e aqui é subclávia, tá? Então, catéter duplo lumen, primeiro, eles vão para subclávia, não deu certo, né? Femoral e por último, jugular, por incrível que pareça. Primeiro eles vão para subclávia, depois para femoral, e depois para jugular. Por que por último a jugular? Porque fica próximo, fica mais próximo, retinho aqui, ó, ao coração. E para dar uma infecção é no estômago. Então, primeiro eles adotam a subclávia, porque pelo menos tem essa curva, a femoral e por último a jugular, para você só ter uma ideia, tá? Registrar os tipos de acesso, certo? Então, esse acesso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, tá? É pra, né, ó, tem esses dois e esse aqui, ó, ok? Então, tem a catéter aqui, não tem 3 lumens, tem 2. Esse aqui já tem 3 lumens, anotar, tá? Você tá vendo a funçãozinha pra, né, pra cá e pra cá. Então, função arterial pra baixo e a venosa pra cima. Lembrando que a agulha tem que entrar toda, né? Aqui a imagem tá mostrando só um pouquinho, mas a agulha tem que entrar toda. Aqui, gente, são as próteses, né? A prótese, quer dizer. E a gente vai já falar mais lá na frente, tá bom? Cuidados com o catéter. O curativo tem que ser todo estéreo, né? Clorexidine, luva estéreo. Tem que estar bem treinado para fazer esse curativo.
lavagem das vias, tá certo? Ok? Bem direitinho. E dependendo se você utiliza ou não, né? Algum outro produto para não ter que estar utilizando a heparina, tá? Então, muitas das vezes, você não utiliza a heparina em determinadas situações, mas a maioria dos locais utilizam ainda a heparina, sim, né? Alternar a hemodiálise, coloca a heparina, né, na via do catéter, certo? Para evitar a coagulação. Mas nós temos situações, né, mais modernas que não precisa mais estar utilizando a heparina, tá? Né? Enfim, cuidados com o catéter, com o uso de anticoagulante e a retirada do anticoagulante, certo? Tem que ter muito cuidado, né, para colocar a quantidade correta. Para esse anticoagulante, ele não pode ir para o paciente. Aqui você vai, terminou a hemodiálise, vou fazer a coagulação, a anticoagulação do meu catéter, né? Você vai ter que colocar conforme o fabricante, né? Ele pede quanto para estar colocando no catéter? Não pode entrar na via, não pode entrar no paciente. Quando for dialisar de novo, tem que aspirar essa heparina. Agora, durante a hemodiálise, vai entrar heparina no paciente, certo? Vai entrar. Mas é durante a hemodiálise, quando termina. Eu não posso colocar, né, mais heparina, né, que ele pode sangrar, tá? Tem que colocar só na via do catéter. A quantidade conforme o fabricante, aí você olha, né? Se é 1,2, eu coloco só 1,2. No catéter nem falando, né? Quando você chega aqui perto, vem aqui assim, nesse branquinho aqui, ó, né? Tá vendo? Ele, é porque não dá pra ver. Ele te informa quanto é que tu tem que injetar de heparina, tá bom? Esse aqui já é o modelo curvado. Tem muito paciente que não gosta desse modelo, certo? Tem muitos. Eu, particularmente, ele é melhor para fazer curativo. Mas ele é ruim, porque ele dá muito problema, certo? Ele tem muito curvado. Complicações com o catéter. Pode dar pneumotóricos, pode dar hemotóricos, certo? Pode também dar hemorragias, pode também dar arritmias. Então, na hora da passagem do catéter, tá? Pode dar infecção mais lá na frente com o tempo. Se tiver com infecção, tem que fazer, tem que usar antibiótico, certo? E caso, o ideal, né, é trocar o catéter, né? Não é nem investir muito nele não, viu? Eu, pelo menos, lá na clínica eu dizia muito, assim, olha, vamos usar antibiótico, vamos trocar o catéter, que é melhor do que investir nele, tá? Pode dar trombose. Então, vias de acesso da hemodiálise, fístula arteriovenosa, é a anastomose. O que é anastomose? É a junção da artéria na veia, tá certo? Você tá vendo aqui, bem direitinho, uma fístula, né? E a gente fala FAV, F-A-V, fístula arteriovenosa, tá certo? Então, o esquema da hemodiálise, só para você ter uma noção, acesso venoso, fístula ou catéter, passa pelo sangue impurezas, passa pelo dialisador, e algumas moléculas vão estar saindo, outras não, que são moléculas maiores. O banho de diálise em toxinas, né? Então, o que acontece? O sangue, ele vem por cima, é filtrado e sai por baixo. O banho de diálise entra por aqui, ó, certo? E sai por aqui. Ele não entra em contato direto não entra em contato direto de jeito nenhum com o sangue, certo? Ele vai fazer uma pressão ao contrário e aí vai sair nas moléculas. O sangue dialisado e volta para o acesso venoso, né? Fístula ou catéter. Então, nós temos aqui as fístulas com motivo vascular, certo? Uma artéria braquial, veia basílica, certo? Nós temos aqui o modelo de prótese, tá? Nós temos aqui a junção, né? Fístula artério-venosa, certo? A junção, certo? Anastomose, que fala. Nós temos aqui algumas agulhas, a agulha pontiaguda e a agulha não pontiaguda. Essa agulha pontiaguda é a mais usada, é por isso que as fístulas ficam bem grandes, né?
ficam bem complicadinhas. E essa agulha não fica, porém ela é mais cara e não é muito investida nas clínicas, não vou mentir. A agulha que não é cortante, que ela é arredondada, ponta romba, é a bottom hole, né, que a gente fala da Nipro. Agulhas de ponta romba utilizadas na técnica de botoeira, que consiste na criação de um túnel através da punção repetida do mesmo local. Redução do tempo de sangramento, aumento da vida média da fístula, menor probabilidade de erro durante a punção, menor dor do paciente. Quando o paciente não é diabético, primeiro se faz, né, a punção com a cortante, dialisa, ok? A primeira vez, fístula nova. Aí na outra hemodiálise, nós vamos tentar, ficou aquela feridinha, né? Vai se tirar aquela casquinha da coagulação com agulha, com algodãozinho molhado, né? Depois que lava a ficha, tira a parte coagulada e coloca a bottom hole. Fura 10 vezes, tá? E paciente diabético 20 vezes. Cada clínica tem a sua rotina. Ah, não é mais 10 vezes, agora 15 vezes, enfim, tá? Mas a maioria das clínicas fazem assim, 10 funções com essa agulha bottom hole e na de diabético 20 vezes, tá? Aí depende muito, não tem assim nada específico, tá? Contanto que faça o túnel, tá certo? Esse túnel quando você chega, você só encosta, a agulha já entra, tá? Cuidados com a fístula arteriovenosa, porque pode dar isquemia de membro, tá? E infecção de fístula, tá? Aí tem que tratar, né? Pode dar aneurisma, é isso que eu te digo, dependendo da agulha. Ó. Isso aqui é uma flebitzon, fora isso, né? No fístula, né? Entendeu? Sobre a prótese, PTFE, politetrafluoroetileno, certo? Nós temos aqui a veia, nós temos aqui a artéria, tá certo? Então, vamos lá. A prótese, certo? Complicações da hemodiálise. Gente, a prótese até esqueci de dizer, em último caso, certo? Ela é a mais cara, é bem carinha. Depois que se tenta tudo, tenta catéter, tenta fístula, nada vai, nós vamos para a prótese, certo? Ok? Lembrando que na prótese mesmo, certo? Tem que ter muito cuidado, tá? Pra não estar furando ela. E o ideal é você furar, né? Onde é permitido, né? Onde é indicado. Não tá furando na prótese, né? Muitas vezes, né? Fura mais pra cá, certo? Vai depender da avaliação médica, ok? O ideal é o técnico não funcionar a fístula que tem a prótese, deixar para a enfermeira. São pacientes mais complicados e tem que ter muita calma nessa hora. Durante a HD, as complicações. Pode ter hipoglicemia, convulsão, hipotensão, câimbras, emersão, vômitos, cefaleia, prurito, coceira e febre, tá? Então, pode ter isso. Solução básica, solução ácida. Também elas não entram em contato com o paciente, tá bom? Tipo de catéter de curta permanência, também chamada de cânula venosa, percutânea, é a via de acesso vascular temporária mais utilizada para hemodiálise, enquanto o acesso definitivo não estiver disponível para o uso. Os locais mais comuns de inserção de catéter de duplo lume são, às vezes, né, subclávias, né, a femoral e a jugular interna, tá? Por último, catéter de longa permanência, que é o permiquete, como é conhecido, ele deve ser empregado exclusivamente em pacientes com insuficiência renal crônica, e a escolha desse tipo de via de acesso está principalmente nos pacientes com problemas de confecção de acesso vascular. O permiquete é implantado cirurgicamente em veias de grande calibre, como jugular interna ou a subclávia. O crescimento do tecido conjuntivo no manguito de Dacron diminui a taxa de infecção por criar uma barreira para micro-organismos e permite a permanência prolongada do catéter pela sua fixação ao tecido cutâneo, certo? Então, gente, é bem interessante, certo? Quando se tem
perniquete tem que ter muito cuidado, porque às vezes ele tá localizado aqui, certo? Ó, tá vendo? Ó? A gente acha que é subclávio, né? Mas não, ó, o caminhozinho dele, ó, indo lá pro pescoço. Às vezes a inserção dele aqui, mas ele é introduzido aqui na jugular, tá? A infecção da via de acesso vascular para a hemodiálise é a responsável pela maior parte das internações. A incidência de infecção dos catéteres venosos é bem superior à de infecção de fístula e torna-se mais frequente quanto maior o número de permanência dos catéteres. Após longa permanência com o catéter, o paciente pode estar sob risco de bacteremias, tá certo? Que se apresentam com febre e calafrios. A hiperemia e presença de exudato no local de inserção do catéter podem ou não estar presentes, ok? Definições de infecção relacionadas com catéteres. Colonização de catéter, crescimento igual ou superior a 15 UFC, do segmento proximal distal do catéter por cultura semi-quantitativa ou por cultura quantitativa. Infecção do local de inserção, eritema do endurecimento da secreção purulenta da pele até 2 centímetros do local da inserção. Infecção de túnel, eritema do endurecimento do trajeto do catéter na pele acima de 2 centímetros no local de inserção do catéter. Infecção sanguínea relacionada com o catéter, identificação por cultura quantitativa ou semi-quantitativa do segmento do catéter e de sangue periférico acompanhado de sinais e sintomas clínicos de infecção sanguínea. Diagnóstico diferencial de catéter para hemodiálise. Cultura da ponta do catéter. A cultura da ponta do catéter deve ser realizada somente quando houver suspeita de infecção relacionada. Método semi-quantitativo. Método de escolha para utilização. Tem alta sensibilidade e a especificidade é maior em catéteres com até 1 semana de inserção, pois nesses casos, mais provavelmente, a flora responsável é a pele do paciente. Método quantitativo pode ser feito tanto na extremidade proximal quanto na distais. Apresenta alta sensibilidade e alta especificidade, principalmente nos catéteres com mais de 1 semana de inserção. As hemoculturas, coletar 3 amostras, uma de cada via do catéter e uma por punção de veia periférica. Cultura do dialisato. Raramente o dialisato é responsável por bacteremia real, que é diferente de reação pirogênica, tá? Às vezes o paciente apresenta uma reação pirogênica ao catéter novo. Eu já vi isso também, tá, gente? Então, se toma medicação, né? Ok? O tratamento da água. Utiliza um sistema moderno e seguro de deionização e osmose reversa para a purificação da água a ser utilizada na sessão de hemodiálise. Conta com um funcionário próprio para a operação da osmose reversa, que realiza diariamente as rotinas necessárias para garantir a qualidade da água. Maior biocompatibilidade do dialisador, né? Menor interação do sangue com a superfície do dialisador. E maior facilidade de limpeza. Suas fibras onduladas melhora a passagem do dialisato pela câmara e sua superfície espelhada diminui a estagnação de sangue na superfície do dialisado, ok, gente? Então, só para você ter um negócio, saber sobre a questão desse dialisador. Existe o que é o reuso? A gente conhece mais por expurgo, tá? O expurgo é mais conhecido nos centros cirúrgicos, mas na hemodiálise, o nome que a gente fala é reuso, tá? Então, vamos lá. O método de lavagem, certo? No reuso manual, sob pressão, é também chamado de ultrafiltração reversa. E a pressão utilizada no processo de lavagem não deve ultrapassar a 25 psi, né? Pois corremos o risco de romper as fibras do capilar. Neste processo, o máximo de reutilizações dos capilares será de 11 vezes, né? São 12 usos, né? Por que é 11 vezes e é 12 usos? Porque a primeira vez que eu vou usar, ele tá novo, né? Mas nos países modernos não existe nenhum reuso manual, nenhum automatizado. Usou, joga fora, né? Então existe a esterilização química, né? Que a gente fala. O reuso automatizado
Para esse método de lavagem, é necessário ter as máquinas reprocessadoras. Essas máquinas permitem que os capilares sejam reutilizados 19 vezes, que são 20 usos, tá? 11 vezes no manual e 19 vezes. Independentemente do reprocessamento ser manual ou automatizado, o capilar percorre o mesmo ciclo durante o processo. O total de água medido no interior das fibras não pode ser inferior a 80, né, do prime, né, inicial, é o primeiro uso, tá? Então, tem que ser tudo registrado. Isso é, só podemos utilizar o capilar até 20% das fibras obstruídas, tá certo? Entendeu? Então, isso aqui, cada capilar desse que a profissional de enfermagem limpa lá no reuso, ela tem que anotar. Ou para o paciente fulano de tal, né? O prime dele deu 95, eu anoto, tá? Não pode ser inferior a 90, tá? O reuso, alguns cantos já está deixando de ser né, utilizado, né? De não ter nem mais. Mas ainda assim, tem muitos cantos que tem, tá? Aqui, ó, como é que eu lavo, né? Um dialisador, tá? Aqui, né? A águazinha, tá certo? Uma máquina cicladora, tá? Um avental impermeável, luvas grossas, botas, tá? Então, tudo bem direitinho, manômetros e acessórios. E aqui sou eu, gente. Desculpa pelos espirros, tá? É um momento difícil, né? É muita poeira aqui, mas dá certo. Muitos fumos, enfim. Mas eu agradeço, tá? Um prazer imenso. O pouco que eu sei de hemodiálise, eu tô passando aqui para vocês, né? E tentei trabalhar o máximo nessa aula, tá? E até mais.